Queridos, eu tenho certeza que mais uma vez, Deus ele quer falar ao nosso coração. Quem veio ouvir a voz do Senhor? Esta parábola que eu vos li é uma parábola muito conhecida. Ela é sempre citada como a parábola da dracma perdida. Ela está também ligada a mais duas parábolas, aonde as três trazem um sentido só. Primeiro nós vamos aprender no capítulo 15, a parábola da ovelha perdida. Logo no meio nós vamos encontrar a dracma perdida. E logo depois existe uma parábola chamada parábola do filho pródigo. Mas o Senhor, ele nos traz ao coração esta noite, esta mensagem que há muitos anos o Senhor nos deu. E nós temos pregado em vários lugares esta mesma pregação. Não sei o que o Senhor tem para nós esta noite, mas o tema que Deus trouxe-me a escrever este sermão há muito tempo é justamente resgatar os valores da igreja. Diga comigo, eu preciso resgatar os valores da igreja. Pergunte para mim, que igreja, pastor? Pronto, eu vou começar a pregar. A igreja de Cristo, ela nasceu naquela frase que Cristo olha para o seu apóstolo Pedro e diz: tu és pedra, e sobre esta pedra, Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali nasce o que estava no coração de Deus antes da existência dos mundos, a igreja de Cristo. Diga, a igreja de Cristo é o exército mais poderoso que existe. Justamente esta igreja que nasce ali no Calvário, com amor, com perdão, com um propósito eterno do Pai, de resgatar ovelhas perdidas, ovelhas que estavam desgarradas e distantes de Deus. Não somente as que estavam em Israel, mas também nos quatro cantos da terra. A igreja, ela é construída, a igreja, ela é estabelecida para este propósito. Queridos, e nós sabemos que esta igreja, ela foi uma igreja triunfante. Ela foi uma igreja vitoriosa. Vitoriosa em que aspecto? No aspecto que nada pôde barrá-la, nada pôde contê-la a sua força. Nem mesmo os coliseus romanos, nem mesmo as fogueiras de Roma puderam barrar, puderam paralisar a força desta igreja. Quanto mais romanos e judeus matavam cristãos, mais a igreja crescia, mais a igreja ficava de pé, mais a igreja conseguia se alastrar pela Ásia, pela Europa e pelo Oriente Médio. Mas, queridos, quando nós corremos um pouco na história, e nós chegamos ali, mais ou menos no ano 300 da nossa história, nós vamos encontrar um aspecto diferente da igreja. Por quê? Porque os pais desta igreja já não vivem mais. Pedro, Tiago, João e o grande apóstolo Paulo, homens que foram ali cofundadores com Cristo e foram bases para esta igreja. Bases em quê? Em princípios, em doutrinas cristãs. Estes homens já estão debaixo da sepultura. E a igreja agora está fragilizada. A igreja entra agora numa era aonde nós denominamos de clero romano, aonde um grande imperador romano chamado Constantino, ele abraça a fé cristã.
E ele pega todos os dogmas anticristãos romanos. E aos poucos, estes dogmas vão se introduzindo nesta igreja que eu disse que era um exército forte. Nessa igreja que eu falei que nada podia barrá-la. Esta igreja agora começa a ter alicerces pagãos. E ela começa a enfraquecer. E mais ou menos por 1200 anos, a igreja ela está completamente dominada pelo clero romano. A igreja não há mais uma espiritualidade. A igreja não há mais uma busca de dons espirituais. A igreja não existe mais curas, mas apenas letras, ideologias, indulgências e muitas falácias. Mas é bom notar-se ainda que em meio a estes 1200 anos, grandes homens se levantaram. Grandes homens que não concordaram que a igreja deveria ser desta forma. E esses tais homens morreram também. Muitos deles decapitados, outros na fogueira. Eu não vou pregar sobre eles, porque eu tenho uma pregação para o dia 17, dia da reforma, para me falar sobre esses homens. Mas, querido, é interessante que no ano de 1517, Deus levanta agora um homem, justamente aquele que era devoto de Santa Ana, um homem chamado Martinho Lutero. E este entende que o justo agora tem que viver pela fé. E não pelo clero que Roma diz. Não pelos atributos que Roma ensina, mas o homem deve viver justamente por uma fé edificada e alicerçada em Deus. Daí então parece que a igreja começa a respirar de novo. A igreja começa a se alastrar justamente ali na Alemanha, França, depois vai para a Inglaterra, e a Europa começa a ser contagiada pelo mesmo fogo, pela mesma dedicação que a igreja ali de Atos dos Apóstolos tinha. E é interessante que a história brasileira, estou resumindo, justamente no ano de 1910, dois homens estrangeiros ali da Suécia, o nome deles, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Estes homens embarcam ali em Belém do Pará e trazem uma mensagem que a igreja primitiva pregava: Deus salva e Deus batiza com o Espírito Santo. E aqueles cristãos que estavam ali em Belém do Pará, eles acreditam na mensagem do Evangelho. E nasce ali no ano de 1924, a maior igreja do planeta, chamada Assembleia de Deus. E esta igreja foi uma igreja que contagiou o país. É a igreja que está em todos os lugares, todas as vilas, aonde a Canaã não vai, aonde a presbiteriana não vai, aonde a batista não vai, aonde os megatemplos não vai, lá está uma igreja que prega o evangelho pentecostal, que Jesus salva e que Jesus batiza com o Espírito Santo. Queridos, querendo ou não, nós fazemos parte do contexto desta história. Querendo acreditar, aceitar ou não, nós somos filhos na fé desta igreja, porque nós somos Assembleia de Deus Canaã. Então somos uma igreja que acredita que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Nós somos uma igreja que crê na continuidade dos dons espirituais. Queridos, não este evangelho neopentecostal que se prega por aí, mas no evangelho santo, no evangelho que os primeiros apóstolos pregaram, aleluia, de homens e de mulheres que foram dedicados a Deus. Queridos, mas nós não vamos pregar sobre a história da Assembleia de Deus. Nós sabemos que a igreja então ressurgiu. Aí os cristãos foram chamados de protestantes. Já na década de 70 chamavam os cristãos de crentes. Já na década
do ano 2000 para cá, se chama gospel. E hoje eu já não sei mais o que se chama. Como é que se chama os crentes? A gente olha para uma pessoa e pergunta, tu é crente? Ela não sabe dizer mais o que é. Isso demonstra que ao longo da história, mesmo Deus tendo um grande sucesso com homens e mulheres, a igreja, ela deu uma estancada. Somos uma grande multidão nesse país, mas os verdadeiros pilares, os verdadeiros valores da igreja, aquilo que incendiava os corações de homens e de mulheres, que passavam dias trabalhando, mas mesmo cansado do trabalho, iam para as igrejinhas, e ali ouviam pastores que não tinham letra, pastores que não tinham o PH em teologia, homens iletrados que mal sabiam escrever o nome, mas eram homens cheios do Espírito Santo, que quando orava, Jesus batizava com o Espírito Santo, que quando estendia as mãos sobre os enfermos eram curados. Queridos, Deus, Ele tem saudade de homens desta forma nos dias de hoje. E Deus, Ele trouxe ao nosso coração esse tema. Pastor, mas o que tem a ver essa mulher? Esta mulher que perde a dracma perdida? O que tem a ver? O que tem a ver em perder os valores e rebuscar? Toda a história está dizendo isso. Aquela mulher, segundo a cultura antiga, toda mulher recebia um dote, diga comigo, um dote. Ela recebia uma quirgana chamada, era uma espécie de um colar que ela atrelava a cabeça. Alguns dizem que era no pescoço. Mas esse colar, ele tinha uma moeda. Não era uma moeda qualquer, era uma moeda valiosa. Mas o valor não era somente pelo ouro que ela continha. Aquele colar, aquela quirgana, era como a aliança que nós usamos hoje. Ela tinha um valor sentimental para ela. Toda vez que ela andava com aquele colar, representava ali na sua região que ela tinha um compromisso com uma outra pessoa. Alguém olhava o colar e via a dracma, dizia, ela é casada. Era uma distinção do casamento. Assim como nós, homens e mulheres, nós nos usamos uma aliança. Quando alguém olha para você e vê esta aliança, alguém entende, ele tem o compromisso com outra pessoa. E se alguém olha para tua esposa ou para ti e vê esta aliança, vai entender, puxa, ele tem o compromisso com a outra pessoa. É por isso que eu aconselho todos os homens casados e todas as mulheres casadas usarem uma aliança. Uma aliança não tem somente um valor positivo financeiro, mas o maior valor da aliança é o valor sentimental. Toda vez que você olha para a sua aliança, você lembra da sua amada. Toda vez que você olha para a aliança, você lembra que você tem um pacto com alguém. Você lembra que você jurou fidelidades a esta pessoa. E se você perder a tua aliança, se você for alguém que realmente usa e tem um valor sobre isso, você vai ficar muito preocupado. Você vai ficar talvez louco. Eu lembro quando era recém-casado, eu fui fazer um trabalho e tirei. E cadê de eu achar? Puxa, mas eu casei agora e cadê a aliança? Irmão, a gente fica preocupado. Alguém vai olhar, cara, mas tu não casou? Hoje eu não sei mais, as pessoas não dão mais um valor sentimental. Mas na época de Cristo, havia um valor sentimental muito grande. E agora o que esta mulher precisa fazer, o que é, pastor? Resgatar o seu bem maior.
resgatar algo que para ela tem um valor extraordinário. E eu ligo tudo que ela fez à igreja. Como? Será que nós perdemos algo no tempo? Hein? Será que nós não perdemos algo na história? Será que algo não ficou para trás? Será que hoje não é muita teologia, não é muito anel no dedo, mas pouca unção? Pouco poder de Deus? Se fala palavras esquisitas, um exegeta da Bíblia Sagrada. Que é isso, pastor? Dizem que é aquele que interpreta bem a Bíblia. Aí o cara usa uma hermenêutica, o que é isso? Ah, que palavra esquisita, mas é aquele que sabe preparar um bom sermão. Queridos, mas Deus não está preocupado com exegetas, com miléticas. Deus quer usar homens e mulheres que tenham ainda uma boca e tenham coragem de pregar a verdade, de anunciar o verdadeiro evangelho que salva o ser humano. Glorifica ao Senhor. A história que eu li diz que a primeira coisa que aquela mulher faz, ela acende uma luz. Por que ela acendeu uma luz? Porque ela estava em trevas. Ninguém consegue encontrar nada no escuro, consegue? Você consegue? Alguém aí consegue no escuro? Diga comigo, a igreja não pode estar no escuro. A igreja é a luz do mundo. A igreja é o sal da terra. E Jesus diz lá em Mateus que nós não podemos edificar uma cidade embaixo. Mas a cidade que está edificada em cima, ela é vista, ela brilha, ela resplandece, ela tem luz. Queridos, nós não conseguimos ver o pecado em trevas. É por isso que o mundo continua em desgraça, praticando a desgraça. Por quê? É o resultado de viver em trevas. Mas todo aquele que é luz, ele brilha. Todo aquele que é luz, ele resplandece. Todo aquele que é luz, ele sabe o que condena. Todo aquele que é luz, ele sabe o que é pecado. Todo aquele que é luz, ele sabe as obras que vai afastá-lo da presença do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque ele tem a luz da vida sobre a sua vida. Eu quero ver esta noite aqueles que têm luz, aqueles que brilham, aqueles que resplandecem a luz do Senhor. Ela perde a dracma dentro da casa. Não dá para procurar no escuro. No escuro ninguém encontra. Então Deus está dizendo algo para mim e para você. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa resgatar os dons espirituais. Chega de letra, chega de filosofia, chega de teologia. Deus está precisando de homens que oram, de homens que jejuam, de homens que choram na presença de Deus, de homens, seja de mãos lisas ou encalejadas, mas que chorem e se derramem na presença de Deus, para o adorar, para o glorificar, para viver uma vida santa para Deus. Isto é atrair a luz de Deus para si mesmo. Qual o problema da igreja hoje, pastor? Não brilha mais. A igreja está no Senado Federal, mas não brilha. A igreja está na Câmara de Deputados, mas não brilha. A igreja está na mídia, mas não brilha. Nós precisamos resgatar. Nós precisamos resgatar a luz de Deus. Olha para o teu irmão e diz para ele: é tempo de você brilhar. É tempo de brilhar. Será que alguém olha para você e vê o brilho de Cristo? Será que alguém olha para você e reconhece: eis um filho de Deus?
Eis aqui uma mulher de Deus. Eita, que obreiro santo de Deus. Ô jovem cheio do Espírito Santo. Será que nós estamos fazendo a diferença nesses últimos dias? Se não, é porque você não brilha mais. Diz aí, acende a luz. Tu vai ver muita coisa. Acende a luz. Venha para o culto para buscar a presença de Deus. Venha para o culto para adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós precisamos resgatar os verdadeiros valores. Quando Paulo escreve a Tito, e também escrevendo a Timóteo, o conselho de Paulo não era outro. Ei, Tito, Timóteo, rapaz, não sai da doutrina, conserva a doutrina de Deus na tua vida, conserva tudo que tu aprendeu, tudo em que tu fostes ensinado, porque isto te fará bem no trabalho que tu tens diante da igreja do Senhor. Sabe qual é o problema de hoje? Ninguém quer mais essas doutrinas. Crente, protestante, gospel. Mas Deus só conta com cristão, viu? Diz aí para o teu irmão, cristão é ter coragem de morrer por Cristo. É ter coragem de ir para a fogueira e dizer, eu não nego Cristo. É ir para o Coliseu e dizer, eu não vou negar Jesus. Nega não? Solta o leão, menino. Não nego. Tem gente que não brilha mais. Porque é só capa, aparência, David. A luta mais leve lhe tira para fora da igreja. A luta mais fraca que Deus manda, ele já está no mundo de volta. Diz cristão de verdade, diz, vai para cima, tira a espada do Espírito, pega o escudo da fé, calça os calçados da preparação do Evangelho, e chama diabo, estou pronto, em nome de Jesus, eu vou vencer. Exalte o Senhor Jesus essa noite. Ela acende uma luz. Ela lança uma luz nas trevas. Ô irmão, lá onde você estuda está precisando dessa luz. Lá na tua escola está precisando dessa luz. É você. Ah, Senhor, manda um avivamento. É você que tem que buscar o avivamento. Aqueles homens que foram tocados no dia de Pentecostes, estavam lá todos os dias. Senhor, manda. Estamos aqui te buscando. Aí o vento soprou. Que vento é esse, rapaz? É um vento veemente impetuoso. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Alguém olha para eles e estão embriagados. Tá, não, nós estamos cheios do poder de Deus. É o que Deus disse pelo profeta Joel. Eis que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos. Deus estava dizendo, a terra vai ser sacudida pela glória que vai descer do céu. Oh, aleluia, glórias, glórias, glórias seja dada ao Senhor. A segunda ação que aquela mulher toma, ela acende a luz. Agora ela vai começar a varrer. Diga comigo, varrer a casa. Você não vai varrer a casa, mas vai varrer o teu coração. Eu preciso encontrar essa dracma. Eu não sei aonde ela está muito sujo.
Quando ela acende a luz, ela vê que está muito sujo, então ela vai limpar. Sabe qual é o problema hoje? Felizmente nós estamos varrendo tudo para debaixo do tapete. Não tem mais disciplina, não tem mais exortação. O evangelho virou algo muito light. Se fardo ficou leve demais, virou até uma asa delta. Dá para ir voando. Maneirinho demais, né, irmão Zé? Estão varrendo tudo para debaixo do tapete, tudo que é pecado. Não se exorta, não se prega mais contra o pecado. Não se prega mais sobre prostituição, que o cara vai embora. Não se prega mais sobre adultério, que o povo vai embora que vai, irmãos. O evangelho deve ser pregado. Prostituição é pecado, adultério é pecado, lascívia é pecado, sensualidade leva a mulher ou o homem para o inferno. Evangelho ainda é evangelho, e evangelho, duro como seja, ainda transforma vidas. Eu não vou pregar porque ele tem um dízimo alto, ele vai embora. Ué, quem quer resgatar, irmãos, vai varrer. Vai limpando. Como é que está o teu coração essa noite, hein? Como é que está o teu coração essa noite? Está limpinho? Vai limpando. Ah, mas eu não falo com aquele irmão. Vai limpando. Eu não falo com aquela irmã, vai limpando, rapaz. Tira essa sujeira de dentro de você. Deus quer nos usar, irmãos. Deus quer usar esta igreja. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que procurar Deus, como Tiago capítulo 4, verso 8. Chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. Eita, que mistério sagrado. Então eu tenho que limpar. Se isso me afasta de Deus, eu não vou praticar mais. Se isso tira a glória de Deus da minha vida, peraí, fica aí. É varrer, é limpar. Porque depois que limpa, vai ficar mais fácil ou não vai? Você já andou num caminho cheio de espinhos? Na verdade, num lugar que não tinha caminho. Quem já andou? Quem é do interior sabe. Mas quando você começar a brocar a terra, capinar, e faz ali um caminho, não fica limpinho? Fica melhor de passar. Fica melhor de você caminhar. Hoje eu experimentei esse negócio de caminhar no meio dos matos pela manhã. Mas é porque tem caminho. Tem que limpar, irmãos. Para você começar a andar, para você começar a enxergar. Para você começar a ver os perigos que estão perto de você. Mas ela toma uma atitude maior ainda, porque mesmo varrendo, ela está com dificuldades de encontrar. Aí eu me amarro nisso aqui. Ela busca com diligência. Diga comigo. Ela insistiu. Diga mais forte. Ela insistiu em procurar. Diz para o teu irmão, você precisa insistir mais em Deus. Você precisa insistir mais em buscar a presença de Deus. Você precisa insistir mais em orar. Eu não sei porque Deus me deu essa pregação, mas eu vou pregar. Você precisa insistir mais em jejuar. Você precisa insistir mais em ler a Bíblia do que estar olhando novela, filmes. Você precisa mais. Você precisa insistir mais em encher a tua vida de louvor do que as músicas do mundo que te afastam da glória e da presença de Deus. Você precisa buscar com mais diligência. Não desista de buscar a presença de Deus. Ah, porque eu busquei,
e Deus não me ouviu. Continua. Continua. Deus é precioso para você, não é? As leis da Bíblia são preciosas para nós ou não são, Paulinho e David? Então por que que a gente não insiste um pouco mais? Ah, mas tem alguém ensinando aí que esse negócio de falar em línguas é coisa de 2000 anos atrás. Tem alguém pregando aí que esse negócio dos dons ficou só no início da igreja, nos 100 anos da igreja. Quem foi que disse? Jesus disse que esses sinais seguirão aos que... E eu creio. Tu crê? As irmãs crêem? E os irmãos lá atrás acreditam? Alguém está ensinando errado, eu creio. Tu crê que Jesus batiza com o Espírito Santo ainda? Tu crê? Ah, mas tem alguém ensinando, irmão. Se ele não crê, é problema dele. Eu sei que eu acredito, eu busquei, Deus me batizou com o Espírito Santo. E quem busca, encontra. Quem insiste, vai achar Deus. O problema é que a gente desistiu de buscar. O problema é porque a gente desistiu de clamar, de orar. A gente desistiu de tudo. Por esse modelo de evangelho contemporâneo. Que a gente não chora mais na presença de Deus. Que a gente vem para o culto e volta, parece que foi em um lugar qualquer. Isso aqui é um hospital de Deus, irmãos. Aqui é um centro de recuperação do homem, da mulher, do jovem, da criança. E a gente chegar na casa de Deus, se este é o lugar preparado para a gente adorar e buscar e se reunir, então por que eu não vou buscar incessantemente a glória e a presença de Deus na minha vida? Pergunta para o teu irmão, por que você desistiu? Acenda a luz, rapaz. Varra a sujeira. E começa a procurar onde foi que eu deixei. Aonde eu perdi a minha dracma. Aonde eu perdi a glória que havia sobre a minha vida. Tem crente que pensa que Jesus é museu. Há 100 anos atrás, rapaz, era bom. Eu ia para a igreja. E a gente adorava. Foi o que aconteceu. Que hoje não está do mesmo jeito. É porque eu fiquei velho. A Bíblia diz que os velhos seriam viçosos. Não é porque a gente criou uns aninhos a mais que eu vou deixar de adorar. Hein? Que eu vou deixar de buscar o Senhor. Será que a gente está sabido demais, hein? Será que a gente está muito teólogo hoje? Que não busca mais, hein, Felipe? Será que as obreiras estão teólogas demais? Eu não tenho medo de falar a verdade. Deus conta mais com um crente cheio do Espírito Santo do que 1 milhão de teólogos que só sabem discutir calvinismo, livre-arbítrio, falácia. Um crente cheio do Espírito Santo, um crente pentecostal autêntico, faz a diferença. Faz a diferença. Enquanto o teólogo está discutindo letra, ele está evangelizando. Enquanto o teólogo está discutindo A, B, C, D, ele está dizendo que Jesus salva. Ele vai nas ruas, ele vai nos lugares mais estreitos, ele vai nas casas aonde ninguém vai e anuncia o evangelho do reino de Deus. Eu quero saber aonde está esse crente essa noite.
Ei, aonde está você que não adora? Diz aí, eu preciso voltar. Preciso voltar. Eu preciso voltar. Estava lendo esse final de semana as histórias do início da igreja. E não tem como aquelas histórias não nos provocar, irmãos. A igreja não tinha voz política. Não tinha nada. Era só Deus e os crentes. Mas impactaram ou não impactaram a geração passada? Quantas almas não foram salvas? Por homens que mal sabiam ler. Milhares e milhares de brasileiros foram salvos desta forma. Nas cidades, nas serras, nos sertões. Só sabiam dizer que Jesus salvava. O que mais? Batizava com o Espírito Santo. E que esse negócio é bom demais. É bom demais. Ela busca com diligência. Tem gente que desiste, né? Não. Mudou de pastor. Agora o líder de obreiros é outro. Não, eu não quero saber quem é que está na frente. Eu quero saber se eu estou adorando a Deus. Eu quero saber quem está liderando. Eu quero saber se o culto é para Deus. Eu quero saber se esse tempo que eu tiro para adorar a Deus, eu tiro de verdade. Não tire os teus momentos para criticar, para olhar a saia. Se é preta, se é azul, se é branca. Se o sapato é novo ou o sapato está furado. Se o irmão está com bigode ou com cavanhaque. Se o cabelo é branco, é louro, é preto. Irmão, tire o teu tempo para adorar a Deus. Busque incessantemente. Busque com diligência. E você não vai sair da mesma forma. Você vai sair diferente. Cada culto Deus fala. Cada culto Deus abençoa. Cada culto que eu me dedico a ouvir, eu ouço Deus falando comigo e eu não saio da mesma forma. Ela busca com diligência. E o resultado, pastor? Ela só para quando acha. Oh, rapaz. Você tem ouvido o pastor, líder desse ministério, pregar sobre resgatar a essência do Evangelho. Ele não está errado. Muitas coisas que os novos aqui não viram. Muitas coisas que os novos aqui não contemplaram. Mesmo ainda jovem, novo, eu passei por algumas delas. De homens simples, mas que você gostava de estar perto dele por causa da presença de Jesus, que tinha uma glória de Deus. Ela insiste tanto que ela encontra. Aí quando ela encontra, o que é que ela faz? Ela vai comemorar. Diz o cristão, gosta de comemorar. Diz aí para o teu irmão, nós estamos essa noite comemorando o que? Jesus. Comemorando o que? A glória de Deus. Faça uma reflexão hoje da tua vida. O que foi que a gente perdeu? O que é que ficou para trás, pastor? Que eu preciso recuperar. Se uma aliança para uma mulher é tão importante, se ela insiste tanto até encontrar, agora imagine os valores verdadeiros da igreja.
A igreja perdeu com o tempo a união. A igreja perdeu com o tempo a autoridade. Eu poderia pregar esta noite e dizer que a igreja perdeu com o tempo o temor a Deus. A igreja perdeu com o tempo a coragem, a sensibilidade. Viramos, como eu preguei, gospels. O cara canta lá no mundo e canta na igreja. Tu é o quê? Gospel. Canto no forró e na igreja. Tu é o quê? Eu sou gospel. Cuidado, viu, com os crentes gospel. Lá no céu só vai entrar cristão. Salvo, remido, lavado, regenerado e transformado pelo poder do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Glorifica e aplauda o Senhor essa noite. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Pastor, mas que pregação dura para um domingo, né? Domingo é dia de pregar amor. Light. Diz aí para o teu irmão, recebe aí então. Acende uma luz hoje. Começa a varrer o coração, limpa tudo. Limpa o ódio. Crente que não fala com outro, limpa. Vai lavando essa sujeira. Para Jesus operar. Deus nunca opera onde existe iniquidade, aonde existe pecado. É duro o que eu vou dizer, mas Deus só usa pessoas santas. Pessoas que amam a Deus. Pessoas que se sacrificam pela obra. Olha para o teu irmão e diz, Deus quer contar contigo. Deus quer contar com você hoje, amanhã. Semana que vem, até Ele voltar, Deus quer te usar. Nós temos que ser diferentes, Paulinho. O problema é que a roda do mundo vai girando, a gente vai se acostumando, vendo os cristãos gospels, vendo o pecado entrar na igreja e a gente só abre o tapete antes. Doutrina mais. Não disciplina mais. Mas nós vamos varrer essa noite. E nós vamos buscar até encontrar aquela alegria que a gente chegava na igreja quebrado, mas que a gente chorava na presença de Deus. Que a gente se derramava na presença de Deus. Aonde o irmão ia pregar e dizer, Deus, nem Deus ele sabia dizer que o português é ruim. E a gente já se alegrava com Deus. Ia cantar o hino da harpa, trocava as palavras. Mas a gente se alegrava, Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Precisamos resgatar. Existe uma frase de um amigo meu, pastor. Ele é do meu tempo. E ele escreveu um livro. E ele disse no seu livro: nós nunca poderemos ter sucesso no futuro se nós não resgatarmos o nosso passado. Diga comigo, eu nunca posso ter sucesso no futuro se eu não resgatar o meu passado. Quando ele escreveu esse livro, ele escreve a história da igreja. Você precisa resgatar aquela igreja. Aquela igrejinha que não era de tijolos, mas de taipa. Construída no barro. Aonde os cultos eram dirigidos com lamparina. Mas o povo gemia na presença de Deus. O povo sabia o que era estar adorando a Deus. Não sei quem é que vai pregar, não. É o irmão Chico que prega aí.
Vai pregando, a gente vai dando glória. E Deus ia batizando com o Espírito Santo. O resultado, a igreja crescendo. A igreja crescendo. A igreja crescendo. Como é que esse povo iletrado ganha? Como é que essa igreja cresce? É pelo poder do Espírito Santo. É pela glória de Deus que estava sobre homens que valorizavam o verdadeiro evangelho. Meu Deus, feche os teus olhos. Eu desejo esse tempo de volta. Mesmo sendo falho, eu preciso resgatar quem eu fui. Mesmo sem merecer, Deus me ama. Meu Deus! Aleluia! Se estou tudo tem um preço. Forte,